Vamos agora ver os geradores equivalentes de TVNAND e Norton. Em muitas situações, nós podemos ter um circuito que é de interesse na nossa análise conectado a um circuito que não é de interesse. Se esse circuito que não é de interesse for composto apenas por elementos lineares, nós poderemos substituí-lo por um gerador equivalente com um número muito menor de elementos. Isso vai facilitar a análise do circuito de interesse. Nós veremos o equivalente de TVNAND e o equivalente de Norton. Esse gerador equivalente será tal que fornecerá uma corrente e uma tensão idêntica ao circuito aqui original que não era de interesse. O gerador equivalente de TVNAND é composto por uma fonte de tensão ideal em série com uma resistência. Então nós poderemos substituir o circuito que não é de interesse na análise por esse equivalente. No caso do gerador equivalente de Norton, ele é composto por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então nós iremos substituir o circuito que não é de interesse por esse equivalente aqui. Uma coisa que deve ser sempre observada é que é sempre necessário especificar entre quais terminais nós estamos calculando o equivalente. Tá? O mesmo circuito pode ter diferentes equivalentes para diferentes terminais. Por exemplo, eu tenho esse circuito aqui e ele tem 3 terminais, A, B e C. O equivalente TVNAND desse circuito em relação aos terminais A e B, aqui, é diferente do equivalente TVNAND desse mesmo circuito em relação aos terminais B e C, por exemplo. Então, esse equivalente será diferente desse equivalente. O mesmo comentário vale para fontes de Norton, aqui, geradores de Norton. Então, o gerador de Norton, considerando os terminais A e B, será diferente do gerador de Norton, considerando os terminais B e C. Vamos agora ver a relação entre o equivalente TVNAND e o equivalente de Norton. O equivalente TVNAND ele é composto por uma fonte de tensão em série com uma resistência, e o equivalente de Norton é composto por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E, por definição, esses dois geradores devem fornecer o mesmo valor de corrente e tensão aqui na carga. Então, esses dois geradores eles são equivalentes. E nós poderemos, então, utilizar as equações aqui de transformação de fonte. Aplicando, então, as equações da transformação de fontes, nós vemos que a resistência de TVNAND deve ser igual à resistência de Norton, que eu vou chamar de RG, G de gerador, e a tensão de TVNAND deve ser igual à corrente de Norton vezes a resistência RG. Então, se você tiver um desses equivalentes, você pode transformar no outro usando aqui essas equações. Dos 3 parâmetros necessários para definir completamente esses dois equivalentes, que é o RG, o ETH e a corrente de Norton, se você tiver 2 deles, o terceiro você pode determinar a partir da transformação de fonte. Então, dependendo da situação, é mais fácil calcular a tensão de TVNAND e a corrente de Norton, e depois a resistência RG você tira dessa expressão. Em outras situações é mais fácil calcular a resistência aqui e a tensão de TVNAND e depois determinar a corrente a partir dessa expressão. Então depende da situação. Vamos agora fazer a demonstração do teorema de TVNAND. Bom, o teorema de TVNAND afirma que um circuito composto por elementos resistivos e fontes pode ser substituído por um equivalente que apresenta uma fonte de tensão, o valor ETH, e uma única resistência em série RTH. Então vamos demonstrar este teorema. Para demonstrar esse teorema, vamos considerar um circuito aqui que nós queremos substituir pelo seu equivalente TVNAND, conectado a uma fonte de corrente de valor IE aqui, fonte de corrente independente. Esse circuito aqui ele é composto por resistores internos, ele apresenta também M fontes independentes de tensão e ou corrente, e mais um número de fontes dependentes aqui. Então, pode ser que nesse circuito não tenha fontes controladas, pode ser que tenha fontes controladas. Então, eu vou colocar aqui um certo número desses tipos de elemento. E, então, o objetivo é substituir esse circuito aqui, destacado, pelo seu equivalente TVNAND. Uma coisa importante aqui na nossa demonstração, nós vamos adotar convenção de gerador nessa fonte externa aqui. Mais adiante eu vou fazer um comentário a respeito da escolha aqui de convenção de receptor. A demonstração será feita utilizando aqui convenção de gerador. Vamos então determinar a tensão VAB nos terminais do nosso circuito.
Para isso, nós vamos utilizar aqui o princípio da superposição. Então, nós temos M fontes internas, independentes, mais uma fonte externa independente. Então, nós vamos quebrar o problema de determinação da tensão VAB em vários problemas, mantendo apenas uma fonte dependente ativada por vez. Tá? Então, aqui, esquematicamente, eu desenhei o meu circuito com todas as fontes independentes desativadas, com exceção de uma aqui. Então, apenas a primeira fonte interna do nosso circuito está ativada. Tá? E nós vamos determinar a tensão aqui nos terminais VAB e aqui vírgula 1 para indicar que é a primeira fonte. Note que, como eu estou colocando uma fonte de corrente aqui externamente, desativar essa fonte implica em deixar os terminais AB em aberto. Okay? Então, digamos que nós resolvemos esse circuito e determinamos aqui VAB, vírgula 1. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, agora ativando apenas a segunda fonte interna, independente, depois apenas a terceira, a quarta, etc, etc, até a mésima fonte interna do nosso circuito. Então, em todas essas situações aqui, a fonte externa aqui permanece desativada. E, por fim, nós vamos resolver novamente o circuito, desativando todas as fontes independentes internas e mantendo agora apenas a fonte independente externa ativada. Todas essas tensões aqui que nós estamos apenas ativando as fontes internas, nós vamos chamar a soma dessas parcelas aqui de VAB-OC, OC de Open Circuit, né, do inglês. Por que isso? Porque em todas essas situações os terminais AB estão aqui em aberto, porque nós estamos desativando uma fonte de corrente independente. Por isso nós vamos chamar de VAB Open Circuit. Vale a pena aqui salientar que em todos esses casos aqui, as fontes dependentes ficam sempre ativadas. Nós já discutimos isso quando apresentamos aqui o método, o princípio da superposição. Então as fontes dependentes devem ficar sempre ativadas em todas as situações aqui. Então, iniciando aqui com a tensão em circuito aberto, nós sabemos, já vimos isso na propriedade da proporcionalidade entre excitação e resposta, nós sabemos que se mantivermos apenas uma fonte independente ativada por vez, a tensão de saída será proporcional ao valor dessa fonte aqui. Então será do tipo alfa, AB aqui da tensão VAB, vezes a minha forçante. Então a tensão VAB-OC será então o somatório de M parcelas, porque nós temos M fontes independentes internas, de uma constante de proporcionalidade vezes o valor da forçante. E note que o VAB-OC independe, por definição, do que você conecta aqui externamente ao circuito. Por quê? Porque ela depende exclusivamente dos elementos internos do nosso circuito. Tá? Então isso é bastante importante. VAB-OC independe do que você coloca aqui externamente. Vamos agora analisar a última parcela, que é determinada quando nós desativamos todas as fontes independentes internas e mantemos ativada aqui a fonte independente externa. Bom, novamente, a tensão de saída deve ser proporcional ao valor dessa fonte, que nós sabemos nesse caso vale IE, né? E perceba que essa constante de proporcionalidade ela tem uma unidade de resistência, porque nós temos tensão, que no sistema SI é em volts, a corrente aqui será em amperes, e então esse alfa aqui deve ter uma unidade aqui de ohms. Tá? Então essa constante de proporcionalidade deve ter unidade aqui de resistência. E esse alfa aqui, como nós já vimos anteriormente, ele é função das resistências internas e dos efeitos aqui das fontes controladas internas do nosso circuito. Aqui nós vamos ter que analisar duas situações. Quando nós não temos fontes controladas internas e quando nós tivermos fontes controladas internas no circuito. Vamos ver isso na sequência. Então, no primeiro caso, nós não temos fontes controladas internas. Então, aqui eu fiz a representação do circuito, já eliminei aqui os símbolos das fontes controladas. Então, meu circuito é composto apenas por resistores e fontes independentes. Agora, note que quando eu desativo as fontes independentes internas, tudo que resta vai ser uma rede de resistores. Tá? E essa rede de resistores apresentará
uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é calculada, por exemplo, utilizando as técnicas de associação série paralela e transformação estrela-triângulo. Agora, representando nosso circuito dessa forma, note que eu estou utilizando um sentido de referência da tensão aqui, que coincide com o sentido aqui da tensão da fonte. Então, aqui nesse resistor nós também temos VAB-E. E aqui a corrente que percorre esse resistor eu estou colocando para baixo, porque eu estou adotando aqui convenção de gerador nessa fonte e estou utilizando aqui o mesmo sentido de circulação da corrente de valor IE. Então, aplicando a relação tensão-corrente nesse resistor equivalente, em convenção de receptor, nós temos VAB-E é igual a resistência equivalente vezes a corrente. E comparando com a expressão do slide anterior, nós notamos que o αE-AB, nesse caso aqui que não tem fontes controladas internas, é exatamente o valor da resistência equivalente interna desse circuito quando as fontes independentes são desativadas. Uma observação rápida aqui, se nós tivermos adotado convenção de receptor aqui nessa fonte, então a corrente descendo, então essa corrente estaria descendo, essa aqui estaria subindo, e nós teríamos que utilizar aqui convenção de gerador nesse resistor. Então apareceria um sinal negativo aqui. Essa é a diferença entre impor convenção de gerador e receptor na fonte externa. Nessa demonstração, nós vamos utilizar aqui convenção de gerador na fonte externa, então não apresenta sinal negativo aqui. Agora, quando nós temos fontes controladas internas, nosso circuito apresentará resistências e fontes controladas internas aqui ativadas. Eu já desativei as fontes independentes. Agora, do resultado, nós sabemos que VAB-E, que é a tensão aqui externa, é proporcional ao valor da corrente. Tá? Então, o que nós vamos fazer é substituir esse circuito aqui por um elemento equivalente, de tal forma que mantenha a proporção entre VAB e a corrente IE. Bom, mas que elemento equivalente é esse? Então, primeiramente, note que nós sabemos que a tensão VABE deve ser proporcional à corrente. Tá? E aqui nesse diagrama aqui, eu indiquei o mesmo sentido de referência para a tensão e indiquei a corrente IE descendo, porque eu estou adotando o sentido aqui para cima na fonte para adotar a convenção de gerador. Então, se esse elemento aqui tivesse característica de resistência, nós sabemos que VAB-E deve ser igual a essa constante RT vezes o valor da corrente IE. E note que essa expressão aqui tem a mesma cara dessa expressão, que é o resultado aqui da tensão VAB. Então, o que nós vamos fazer é considerar que o elemento equivalente desse circuito ele tem característica resistiva. Tá? Então, VABE será uma constante de proporcionalidade, que é esse RT, vezes a corrente IE. Agora, é importantíssimo perceber que RT não é igual à associação de resistores internos nesse circuito. Tá? Por quê? Porque as fontes controladas internas aqui que estão ativadas, elas alteram o valor dessa constante de proporcionalidade. Tá? Então, ela vai alterar o valor dessa constante RT. Então, esse RT não é simplesmente a associação dos resistores. Existe alguma influência dessas fontes aqui. Nós vimos isso quando eu apresentei a propriedade da proporcionalidade entre excitação e resposta. Então, nós vamos adotar que esse circuito aqui existe um elemento equivalente com característica resistiva e, utilizando aqui convenção de receptor, nós saberemos que VABE será proporcional à corrente IE. Nós vamos identificar com a letra R aqui, porque nós sabemos que essa constante alfa tem unidade de resistência. Finalmente, podemos escrever a expressão da tensão VAB. Então, VAB será VABOC mais VAB aqui da componente externa. Então, essa aqui é a componente de VAB determinada mantendo ativadas apenas as fontes independentes internas, mais a tensão aqui mantendo ativada apenas a fonte externa. Então, temos aqui a expressão quando não temos fontes controladas, então a constante de proporcionalidade é a resistência equivalente interna. E aqui, quando temos fontes controladas internas, que vamos utilizar aquele elemento equivalente com característica resistiva. Para podermos finalizar a demonstração,
Vamos escrever essa mesma expressão em termos de uma corrente descendo, passando de A para B. Então, para isso, basta trocar o sinal de IE. Note que IE aqui dessa fonte está subindo. Então, se IE está subindo, menos IE está descendo. Então, basta substituir IE por menos IE e chegamos nessas duas expressões aqui. Vamos agora comparar essas duas expressões com a expressão da tensão disponibilizada, VAB, por uma fonte de tensão não ideal. Nós vimos isso na primeira aula desse curso. Então, a tensão disponibilizada a um circuito externo será a tensão nominal, aqui ETH, menos a tensão aqui sobre esse resistor VR. Tá? Então, VAB será a tensão nominal, ETH, menos a tensão sobre esse resistor, que pode ser escrita como produto RTH vezes I. E note que essa expressão tem a mesma cara dessas duas que nós obtivemos no nosso circuito. Então, a tensão de TVNAN será igual à tensão VAB em circuito aberto, VAB-OC, e a resistência de TVNAN depende da situação. Se o nosso circuito não contiver fontes controladas internas, então a resistência de TVNAN é igual à resistência equivalente interna. Se o nosso circuito aqui apresentar fontes controladas internas, então a resistência de TVNAN é aquele fator de proporcionalidade do nosso elemento equivalente resistivo. Então, RTH não é exatamente igual à resistência equivalente interna. Será necessário determinar o valor dessa constante de proporcionalidade. Isso determina o nosso equivalente TVNAN. Isso termina a demonstração do teorema. Então, qualquer circuito composto por resistores, fontes independentes e fontes controladas podem ser substituídos por um equivalente que apresenta uma fonte de tensão em série com uma única resistência. Vamos agora demonstrar o teorema de Norton. Então, o teorema de Norton diz que qualquer circuito composto por elementos resistivos e fontes pode ser substituído por uma fonte de corrente de valor I Norton em paralelo com uma resistência. Vamos ver a demonstração desse teorema. A demonstração é análoga à demonstração do teorema de TVNAN. Nós vamos considerar um circuito que nós vamos substituir, só que externamente nós vamos conectar uma fonte de tensão independente. Aqui eu também estou usando convenção de gerador e o objetivo é determinar a expressão da corrente IBA. Note a notação aqui, IBA é a corrente que passa por B e depois por A. Aqui nós vamos novamente utilizar o princípio da superposição, então nós vamos quebrar o problema de determinação da corrente IBA em vários problemas onde existe apenas uma fonte independente ativada por vez. Então, primeiro nós teremos M fontes internas aqui, uma ativada por vez, e para cada caso nós vamos determinar a corrente IBA, vírgula, aqui N, de 1 até a mésima fonte. Note que em todos esses casos aqui dentro desse retângulo, a fonte externa foi substituída por um curto-circuito. Por quê? Porque quando nós desativamos uma fonte de tensão, nós devemos substituí-la por um curto-circuito. Tá? Então, por conta da substituição da fonte por um curto-circuito, nós vamos chamar esta parcela aqui da solução de corrente IBA CC de curto-circuito. E depois teremos aqui uma parcela em que todas as fontes independentes internas estão desativadas e aqui apenas a fonte externa está ativada. Vamos determinar IBA aqui externa. Começando aqui pela corrente em curto-circuito, note que ela também será uma somatória de constantes de proporcionalidade multiplicadas pelos valores das forçantes, que são os valores de cada uma dessas fontes. Tá? E, novamente, essa corrente aqui, ela independe do que você colocou externamente. Note que os terminais aqui estão em curto. Então, a corrente que percorre aqui, esse ramo aqui, depende exclusivamente do que está dentro do circuito a ser substituído. Então, ela independe do circuito externo. A corrente IBA externa será também proporcional à tensão aqui VE. Por quê? Porque nós estamos usando novamente a propriedade da proporcionalidade entre excitação e resposta de circuitos aqui lineares. Note que a constante beta deve ter unidade de condutância, porque nós estamos relacionando corrente, aqui no SI seria amperes, e tensão aqui, que seria em volts. Tá? Então, a beta tem a unidade aqui
e Siemens ohm a menos 1. E novamente nós vamos analisar essa resposta, essa componente aqui da resposta em dois casos. Quando não temos fontes controladas internas e quando temos fontes controladas internas. Procedendo da mesma forma como anteriormente, se não tivermos fontes controladas internas, nosso circuito aqui, após desativar as fontes internas, será basicamente uma rede de resistores e apresentará uma resistência equivalente. Então, adotando aqui esses sentidos de referência que eu indiquei no desenho, nós notamos que esse resistor equivalente estará em conversão de receptor, então a corrente IBA externa será 1 sobre a resistência equivalente vezes VE. Se tivermos fontes controladas, então nós também substituiremos esse circuito por um elemento equivalente com característica resistiva e, aplicando a relação tensão-corrente aqui desse elemento com característica resistiva, nós teremos IBA é 1 sobre RT, essa constante aqui de proporcionalidade, vezes o VE. Novamente, note que RT aqui não é igual à resistência equivalente apenas aqui desse circuito a ser substituído. Por quê? Porque, novamente, as fontes controladas alteram o valor daquela constante de proporcionalidade beta. Então, ela vai alterar o valor dessa constante aqui. Vamos finalmente escrever a expressão da corrente IBA. Então, IBA será a corrente aqui em curto-circuito, IBA-CC, que é a componente da corrente IBA, quando estão ativadas apenas as fontes independentes internas. Mais IBA externa, que é 1 sobre a resistência equivalente vezes VE, se não tivermos fontes controladas, e 1 sobre RT vezes VE, se tivermos fontes controladas internas. Novamente aqui, vamos apenas trocar o sentido aqui da corrente, então temos IBA subindo, e vamos escrever em termos de IAB descendo. Notem aqui a mudança do subscrito, BA para AB. Então, IAB é menos IBA. Então, onde aparece IBA, colocamos menos IAB. Então, aparecerá um sinal menos aqui, menos IAB. E aqui também teremos IABCC com menos. Então, isolando IAB, trocando o sinal, nós chegaremos nessa expressão. IAB será IABCC menos 1 sobre a resistência vezes VE, sem fontes controladas, e menos 1 sobre RT vezes VE, com fontes controladas. Vamos então agora comparar esse resultado com a tensão, com a corrente disponibilizada por uma fonte de corrente não ideal. Também nós vimos isto na primeira aula desse curso. Então, a corrente disponibilizada aqui para um circuito externo será a corrente nominal, I de Norton, IAB é igual a I de Norton, menos a corrente que passa aqui por essa resistência interna. E essa corrente aqui pode ser escrita como a tensão aqui nessa resistência, dividida pela resistência de Norton. Então, menos 1 sobre resistência de Norton vezes V. Note que essa expressão é exatamente esta. Então, a corrente de Norton é a corrente IAB aqui em curto-circuito, e a resistência de Norton é a resistência equivalente, ou a constante aqui RT no circuito. Então, isso termina a demonstração do teorema de Norton. Então, qualquer circuito linear aqui composto por resistências, fontes independentes e fontes controladas pode ser substituído por um gerador aqui de Norton, que é uma fonte corrente em paralelo com uma única resistência.